as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto ao João Jeffs também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante do trabalho que fazia. Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. ProEnem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. E aí, guerreiro, professor Haroldo de Matemática aqui com você para uma aula ao vivo que vai envolver questões da UERJ e da FUVEST. Então eu vou começar, como o vestibular da UERJ agora domingo, com os assuntos mais cobrados nos últimos 2 anos. Então, no ano passado, no vestibular da UERJ, os assuntos cobrados foram esses listados aqui. Então você vê, temos função do primeiro grau, estatística e geometria analítica, geometria plana, matemática financeira, matrizes, função afim, polinômios, probabilidade, geometria plana e analítica, ali a questão podia sair por uma ou por outra, e geometria analítica. Do lado de cada assunto vem o grau de dificuldade da questão. Então perceba, ao todo eu classifiquei que temos 4 questões fáceis, 5 questões médias e uma difícil. Então, quando você for fazer essa prova domingo, você deve começar por onde? Pelas questões fáceis, para ganhar tempo. Então você procura lá, você vai de repente fazer uma prova de matemática e física. Você procura as fáceis, depois vai para as médias e se der tempo, você faz a questão difícil. Então, 2013, pode ver que os assuntos se repetem. Temos uma questão de PG que não caiu ano passado, provavelmente vai cair esse ano uma questão de PG, junto com matemática financeira, sempre aparecendo a matemática financeira, uma questão de sistemas lineares, uma de geometria plana, novamente uma de PA, uma de função exponencial e logaritmo, que foi difícil, uma de combinatória, uma de polinômios, todo ano cai uma questão de polinômios, uma de aritmética com o algoritmo da divisão de Euclides, mais uma vez uma questão de geometria analítica e no final uma de geometria espacial. Isso foi no ano retrasado. Quer dizer, uma dica, ano passado não apareceu geometria espacial. Provavelmente aparecerá esse ano uma questão de geometria espacial na UERJ. Então, vamos lá. Eu vou começar resolvendo algumas questões da UERJ do ano passado. Vamos às questões então. Primeira questão. Foi uma das questões que eu classifiquei de fácil naquele relatório. Eu acho importante começar por ela, porque é importante você matar rápido as fáceis. O reservatório A perde água a uma taxa de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas, representado no eixo X. Então aqui está o gráfico, correto? O gráfico de A e de B. Determine o tempo em horas indicado no gráfico. Que tempo é esse? O tempo
onde as duas funções se encontram, onde as duas funções têm o mesmo valor. Então, para isso, eu tenho duas funções representadas por reta. Você sabe que uma reta é do tipo o quê? Uma função afim, que é y igual a x mais b, onde a é a taxa de variação e b é o valor inicial da função, é o f de 0. Perceba que a UERJ diz que uma decresce a 10 litros e a outra cresce a 12 litros. Isso é justamente a taxa de variação. Aqui decresce 10, quer dizer que o a taxa de variação dela é menos 10. E aqui cresce 12, quer dizer que o A dela é mais 12. Vamos à solução. De acordo com as informações do problema, temos aqui decresce, tem um valor inicial 720, está lá no gráfico. E decresce a uma taxa de 10 litros por hora. Então ficou o quê? 720 menos 10x. O outro reservatório começa com 60 litros e cresce a uma taxa de 10 litros por hora. Então cresce a uma taxa de 12 litros por hora. Então ficou o quê? 60 mais 12x. Nesse momento, você já colocou as funções de A e de B. O problema te perguntou em que momento ocorrerá, delas terem ali o mesmo volume. Que momento é esse? O valor indicado na figura é quando as duas são iguais. É nesse momento. E aí eu igualo as duas funções. Igualando as duas funções, chego numa equação do primeiro grau, que vai me dar o valor de x igual a 30. Basta isolar a variável x. E a resposta do problema é essa, 30 horas. Quer dizer, bem tranquilo, fez a função de cada um dos reservatórios, igualou as equações, chegou na resposta, foi para a próxima questão, porque essa, você, aluno do ProEnem, matou rápido. Vamos à próxima questão? Questão 2. Essa eu classifiquei de média, tá? É uma questão de PA e tem um apoio de uma tabela, de matriz, ok? Então, considere a sequência de matrizes, todas quadradas, de ordem 4, respectivamente iguais. E aí vem todos os números de 0, todos os números naturais de 0 em diante. Sabendo que o elemento AIJ 75.432 é da matriz AN, determine os valores de N e J. Muita calma. Leu o enunciado, não entendeu? Lê novamente. Então, li novamente, agora o enunciado está totalmente compreendido. Eu tenho em cada matriz dessa 16 elementos consecutivos, sendo que na primeira matriz eu começo do 0 e vou até o 15. Na matriz 2 eu começo do 16, vou até o 31. Na matriz 3 eu começo do 32 e vou até o 47, correto? Então são 16 elementos por matriz. O elemento que eu quero é o 75.432. E aí eu quero saber em que matriz está. Não dá para fazer assim de cabeça. O que você vai ter que fazer? Não são 16 elementos em cada tabela dessa, em cada matriz? Então, você vai fazer o seguinte, meu amigo. Você vai pegar os 75.432 e vai dividir por 16. Então, quando você faz a divisão pelo algoritmo de Euclides, você sabe, você vai encontrar o quê? Um quociente e um resto, correto? Então, vamos lá. Observe que 75.432,
Aqui você fez a divisão. Você encontrou 4.714 de quociente e 8 para o resto. O que significa isso, pessoal? Esse 4.714 de quociente e 8 de resto significa apenas uma coisa, que você já completou lá atrás 4.714 matrizes. Tem 4.714 matrizes preenchidas. E esse 8 de resto, Haroldo, o que significa? Eu não entendi. Vai entender. Esse 8 de resto significa que além das 4.714 matrizes, você já escreveu, meu amigo, 8 elementos da matriz 4.715. Entendeu? Então, 4.714 matrizes completas, mais 8 elementos da matriz 4.715. Se você já escreveu 8, quem é o seu elemento? É o 9º elemento. Mas como a matriz é 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas, o 9º elemento é o elemento da 3ª linha e 1ª coluna. Então o problema acabou. Por quê? O nosso elemento, como eu falei, está na matriz o quê? 4.715. E a linha dele, ele vai ser o 9º elemento, que é o elemento da matriz da linha 3 e coluna 1. Então, a matriz é a 4.715, a linha é a 3ª e a coluna é a 1ª. Portanto, o número da matriz, 4.715. A linha da matriz, 3ª, e a coluna da matriz, 1ª, ok? Matou a questão lindamente, só fazendo com calma, usando o algoritmo de Euclides, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 3, uma questão de probabilidade. Eu classifico como uma questão média, mas é uma questão que merece muita atenção no enunciado e tem um detalhe na leitura do enunciado fundamental para você acertar a questão. Vamos à leitura do enunciado. Um alvo de dardos é formado por 3 círculos concêntricos que definem as regiões 1, 2 e 3, conforme mostra a ilustração. Um atirador de dardos sempre, olha só, eu vou ler de novo, ó. Um atirador de dardos sempre acerta alguma região do alvo. O cara não erra, uma máquina, ele acerta sempre. Sendo suas probabilidades de acertar as regiões 1, 2 e 3, denominadas, respectivamente, P1, P2 e P3. Para esse atirador, valem as seguintes relações. P2 é igual a 3P1 e P3 é igual a 2P2. Calcule a probabilidade que esse atirador acerte a região 1 exatamente 2 vezes ao fazer 2 lançamentos. Quer dizer, a UERJ pergunta qual é a probabilidade dele acertar 2 vezes aquele alvo central, que certamente é o mais difícil, né? Qual é a probabilidade dele acertar 2 vezes na mosca? Então, vamos lá. Olha só, olha as informações aqui, pessoal. O atirador de dardos, ele sempre acerta uma das regiões. Quer dizer que a probabilidade dele acertar é 100%. O cara não tem falha, ele não erra nunca, é 100%. Só que a probabilidade dele acertar essa região aqui é o triplo dele acertar nessa região aqui. Então, a probabilidade dele acertar aqui é o triplo de acertar aqui. E a probabilidade dele acertar na região 3, essa em preto aqui, é o dobro de acertar nessa. Então, se ele acerta sempre,
a probabilidade dele acertar, que é probabilidade 1, mais probabilidade 2, mais probabilidade 3, é 100%, correto? E aí eu tenho que usar essas equações aqui. A probabilidade 2 é 3 vezes a probabilidade de 1. E a probabilidade de 3 é 2 vezes a probabilidade de 2. Então vamos lá, vamos à solução. P1 mais P2 mais P3 é 100%, que é igual a 1. P2 é igual a 3 vezes P1. E P3 é igual a 2 vezes P1, correto? Não, aqui sai um errinho. P3 é igual a 2 vezes P2, né? Como P2 é 3P1, fica P3 igual a 6P1. Desconsidera esse 1zinho aqui. É 2P2 igual a 6P1. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que o P2 é 3P1. Eu já sei que o P3 é 6P1. O que você faz? Substitui lá na primeira linha. Olha só, P1 mais o P2, que é 3P1, mais o P3, que é 6P1, dando 1. Somando P1 mais 3P1 mais 6P1, eu encontrei quanto? 10P1. Então, 10P1 é igual a 1, P1 é igual a 1 sobre 10. Nesse momento, você achou a probabilidade dele acertar aquela bolinha lá do meio do alvo. É 10%. 1 sobre 10, 10%. Só que a UERJ não perguntou isso. A UERJ perguntou a probabilidade de você acertar 2 vezes, lançando 2 vezes. De você não, do atirador do enunciado, acertar 2 vezes, lançando, em 2 lançamentos, acertar 2 vezes naquele alvo, nesse alvo aqui, que a probabilidade é de 1 sobre 10. E aí é mole. Se acertar uma vez é 10%, acertar 2 vezes seguidas é 10% vezes 10%, correto? Só que 10% vezes 10% é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que é 1 sobre 100, que é igual a 1%. Então, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 100, que é igual a 1%. Então, a probabilidade dele acertar 2 vezes seguidas naquele alvo central é 1 sobre 100, 1%. Vamos para a próxima questão. Essa, uma pedreira de questão. Eu classifiquei como a mais difícil da prova do ano passado, mas possível se você fatiasse a questão. Vamos lá. No gráfico acima estão indicados os pontos A10, B21 e C01, que são fixos, e os pontos P e Q que se movem simultaneamente. O ponto P se desloca do segmento de reta de C até A. E o ponto Q se desloca no segmento de A até B. Nesses deslocamentos, a cada instante, a abscissa de P é igual à ordenada de Q. Olha só, essa informação é fundamental para poder resolver o problema. A abscissa do ponto P é igual à ordenada do ponto Q. Determine a medida da maior área que o triângulo PAQ pode assumir. Então, olha só. Esse ponto, meu amigo, está movendo-se nesta reta AC. E este ponto Q está movendo-se nesta reta AB. E outra coisa importantíssima no problema. A ordenada do ponto Q é igual à abscissa do ponto P. Então, se eu chamar a abscissa do ponto P de A, esta será a ordenada do ponto Q. Lembrando que um ponto ele tem abscissa e ordenada. Então, se eu chamei de A a abscissa do ponto P, A será a ordenada do ponto Q, correto?
Então, olha só, você tem que atacar quando o problema é difícil, você divide para conquistar, correto? Dividindo para conquistar, você terá grande chance de acertar um problema difícil, porque ele é composto de vários problemas fáceis. Então, neste problema, observa que o P está movendo nessa reta e o Q nesta reta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a equação da reta AC e a equação da reta AB. A gente já viu no problema anterior que a equação da reta é AX mais B, onde A é a taxa de variação. Quer dizer, A é o coeficiente angular, correto? Fora isso, essas duas retas são perpendiculares. Quer dizer, se eu encontrar o coeficiente angular de uma, eu sei o da outra, porque você, aluno do ProEnem, sabe. O produto dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares é igual a menos 1. Então, se eu sei o coeficiente angular de uma, o coeficiente angular da reta perpendicular será menos o inverso disso. Por exemplo, se deu 2, o coeficiente angular da outra será menos meio. Se deu 3, o coeficiente angular da outra será menos 1/3. Aqui nesse problema, é muito tranquilo de achar o coeficiente angular, porque ele já te deu as coordenadas dos pontos. Por exemplo, nesta reta AC, esse ponto é o 0, 1 e esse ponto é 1, 0. É lógico que a variação ali é menos 1 para o Y e 1 para o X. Então, o coeficiente angular da reta AC, você já até fez aí de casa, deu menos 1. Como a reta AB é perpendicular a esta reta, o coeficiente de AB quanto é? 1. Você não precisa nem olhar para os pontos, só para depois determinar o B. Vamos à solução. Como A igual a 1, 0 e o C igual a 0, 1, encontramos o coeficiente angular da reta AC, que é igual a menos 1. Como é que acha? Delta Y, variação de Y, dividida pela variação de X, delta X. Então, o coeficiente angular da reta AC é igual a menos 1, correto? Outra coisa, para achar o B, ou você substitui um ponto ou você olha o gráfico. O B não. Olha lá, volta no gráfico. O C não é o ponto 0, 1. Quem é 1? Esse 0, 1 é justamente o ponto que a reta tocou o eixo Y. Então, é o B, né? É o meu B. Então, a equação da minha reta, que é a x mais B, é menos x mais 1. Então, você já achou a equação da reta AC, menos x mais 1. Agora, a minha reta AB, que é, voltando aqui, perpendicular. Falamos anteriormente, o produto dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares é menos 1. Então, o coeficiente angular da minha reta AB é igual a 1. Aí eu pego qualquer um dos pontos e acho onde ela toca lá o eixo Y. Você pega qualquer um ponto, vai achar a equação da reta AB. Neste caso, a minha reta tem a equação Y igual a x menos 1. Quer dizer, se eu voltar lá, vou voltar aqui, ó. Se eu prolongar isso aqui, vai encontrar o eixo Y no ponto 1. Então, no ponto 1 não, no ponto menos 1. Então, a equação da reta aqui, ou AB, é y igual a x menos 1. Tá? Só que o ponto P está justamente nessa reta. AC também é a equação da reta P, a mesma reta. Então, o ponto P ele vai ter coordenadas o quê? O ponto P tem coordenadas A, tá? E aqui, no caso, saiu um errinho aqui de impressão. Na verdade, é menos A mais 1. Aqui está A e A menos 1. É menos A mais 1. E o que? O que é? Y igual a x menos 1. Então, se eu botar aqui, né, eu sei que a abscissa desse é igual a ordenada desse. Então, eu já fiz isso. Ó. O enunciado me falou, a abscissa do P é igual a ordenada do Q. Então, eu já botei ali meu A. Lógico que como y é igual a x menos 1, é essa reta aqui,
eu diminuo uma unidade, né, na verdade, para achar o y. Então, x tem que ser a mais 1, porque faz a mais 1 menos 1 dá a. Então, corrigindo ali, o meu p é a e menos a mais 1, tá? Tá ali com errinho de impressão. Então, eu sei as coordenadas do ponto P e sei as coordenadas do ponto Q. O que você vai fazer? Ele quer que área, pessoal? Ele quer a área do triângulo APQ. E aí você tem que lembrar de quê? Como calcular a área dadas as coordenadas? Você faz o determinante. Bota abscissa ordenada e 1, abscissa ordenada e 1, abscissa ordenada e 1. É um dos jeitos, você faz o determinante. A área será o módulo deste determinante dividido por 2. Vamos lá. Aqui, ó. O ponto A, em primeiro lugar, que é 1, 0, e aí botei um 1. O outro ponto, que é A e menos A mais 1, que é o ponto P, aqui está certo. Tá? E o outro ponto Q, que é A mais 1 e A. Tá? Então, vou calcular este determinante. Ali não está o cálculo detalhado, mas você certamente sabe. O que você faz? Você repete as duas primeiras colunas e usa a regra de Sarri, né? Repete as duas primeiras colunas e faz determinante tradicional, né? Fazendo as contas, você vai chegar, depois de dividir por 2, que esse determinante dá módulo, que, na verdade eu estou calculando o módulo do determinante, dá módulo de A ao quadrado menos A. E aí eu quero o valor máximo disso aí. Só que o A, ele tem um detalhe. O meu A não é qualquer coisa, meu A varia de 0 a 1, tá? Então, como o A varia de 0 a 1, esse módulo aqui vai ficar menos o valor de dentro. Menos A ao quadrado mais A, correto? Então, isso aqui é uma função quadrática. É uma função quadrática. O que você faz? Você quer calcular o valor máximo. Então, você faz o y do vértice. Menos delta sobre 4A. Nesse caso, menos delta não é esse A aqui, é o A da função quadrática, que é menos 1. Eu encontro o valor máximo da área, que é igual a 1/4. Já? Termina. Ah? Termina. Ah, ok. Pessoal, então vamos dar uma paradinha de 1 minuto, já voltamos com mais questões aí.
Pode? Pessoal, voltando aqui, relembrando o seguinte, você deve ter visto lá no site que o ProEnem entrou numa promoção sensacional, um desconto de mais de 70%. Então, se você certamente tem amigos, pode recomendar a mais de 200 horas de aula gravada, muito material de qualidade. Não aproveite essa oportunidade, né? Recomende para os amigos, vale muito a pena. Mais de 70% de desconto. Vamos voltar aqui à batalha, as questões. Então, mais uma questão de 2014 da UERJ. Observe o gráfico da função polinomial de reais em reais definida por p de x igual a 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 2. E aí a UERJ já deu o gráfico da função, correto? Determine o conjunto solução de p de x maior que zero. Quer dizer, vamos analisar aí a questão com calma. Primeiro ele me dá esse polinômio. E aí a UERJ fala o seguinte, ela quer saber aonde o polinômio é positivo. Tá? Ela deu bastante coisa, deu até uma raiz do polinômio, tá? Que é 2. E com essa informação, você mata a questão, você já tem uma raiz. Você quer saber aonde esse polinômio é positivo. Então eu tenho que saber quais são essas outras duas raízes. O que você vai fazer? Você vai usar o algoritmo de Breuer-Ruffini. Por quê? Já que você sabe que 2 é raiz, aplicando o algoritmo de Breuer-Ruffini, o polinômio do terceiro grau, ao ser dividido por um polinômio do primeiro grau, vou encontrar um polinômio do segundo grau. E aí um polinômio do segundo grau, achar as raízes, é tranquilo, você aplica a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá? O número 2 é raiz, pois o P de 2 é igual a zero. Isso está no gráfico. Dividindo P de x por x menos 2, que é aplicar o algoritmo de Breuer-Ruffini, temos o seguinte, ó, você bota o 2, né, como raiz, e aqui os coeficientes de P de x. O que você faz, meu amigo? Você abaixa o primeiro e aí vem multiplicando e somando, até o final. Claro que se 2 é raiz, obviamente ali tem que dar zero, porque é o resto. Então, olha lá, abaixei o 2, 2 vezes 2, 4, com menos 6 dá menos 2. Agora, 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 3 dá menos 1, correto? Agora, 2 vezes menos 1, menos 2, com mais 2 deu 0. Então, achei agora o meu polinômio do segundo grau, 2x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, 2x ao quadrado menos 2x menos 1. Vou igualar a zero. Tá? Ali está o P de x. Agora, eu vou igualar isso aqui a zero. 2x ao quadrado menos 2x mais 1. E aí acha as raízes. 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vou voltar lá. Olha só. Volta aqui, ó. É 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Lógico que esse aqui vai ser 1 mais raiz de 3 sobre 2. E esse aqui vai ser 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só. Entre o 1 menos raiz de 3 sobre 2 e o 1 mais raiz de 3 sobre 2, o polinômio é positivo. À direita do 2, ele também é positivo. Então, ó, chegou lá, resolve a equação. Ó. Aí na equação px maior que zero. Aqui, ó. Entre essa raiz e essa, positivo. Maior que 2, positivo. A solução é essa. É maior ou igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2. Menor ou igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, menor ou igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2. E menor ou igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2. Ou maior ou igual a 2, conforme está aqui.
Está entre essas duas raízes ou está à direita do 2? Correto? Essa foi boa questão. Vamos para a próxima. Questão número 6. Eu classifico essa questão de média. Média, mas era uma questão daquelas médias que você não pode perder na prova de forma alguma. Porque é uma questão que envolve porcentagem, importantíssimo que você não perca uma questão dessa. Para não perder esse tipo de questão, é só você ser bastante cuidadoso, principalmente com os cálculos e com o enunciado. Então, observe o anúncio abaixo, que apresenta descontos promocionais de uma loja. Admita que essa promoção obedeça a seguinte sequência. Primeiro desconto de 10%. Segundo desconto, 10% sobre o valor após o primeiro desconto. Quer dizer, é desconto sobre desconto. É desconto sobre desconto. Ele te dá 10%, depois em cima desse valor, já com desconto, mais 10%. E depois, no final, um desconto de R$100 sobre o valor após o segundo desconto. Tá? Determine o preço inicial de uma mercadoria cujo valor após os 3 descontos é igual a 710. Dar um desconto de 10%, quer dizer, se você tinha 100%, você deu um desconto de 10%, o produto passa a custar 90% do que custava, correto? Então, dar um desconto de 10% é a mesma coisa que encontrar 90% do valor. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 90%. Dar 2 descontos de 10%, um em seguida do outro, é multiplicar por 90% 2 vezes. Correto? Vamos lá. Observe que dar um desconto de 10% é multiplicar por 90%, 0,9. Considere x o preço inicial. Como eu vou dar 2 descontos, vai ficar x vezes 90% ao quadrado. X vezes 90% ao quadrado menos 100, porque no final ele ainda dá mais um desconto de 100, tá? Tá aparecendo até o ProEnem, um grande desconto. X vezes 90% menos 100, no final deu quanto? 710. Então, o que é 90% ao quadrado? 90% ao quadrado é 0,81. Então, ficou 0,81x igual a 810. Já passei e li o 100 para o outro lado. Então, ficou 0,81x igual a 810. Agora, é uma divisão. X é igual a 810 dividido por 0,81. Chegou na resposta x igual a 1000. Essa, certamente, caindo uma parecida, você, aluno do ProEnem, vai matar rapidamente e vai ter tempo para fazer outras questões da prova. Então, tá aí a solução, era só uma leitura com clareza, lê o enunciado com calma, que você chegava na resposta final, que era 1000. Próxima questão, e aí já é uma questão, não é mais o ERJ, agora vamos falar do vestibular de São Paulo, vestibular da FUVEST. Essa é uma questão da FUVEST. Geralmente, a FUVEST, nas suas questões, cada enunciado pergunta 2 ou mais coisas. Essa é uma questão bem elaborada e grau de dificuldade relativamente alto da FUVEST do ano passado. Considere a circunferência lambda de equação cartesiana x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0. E a parábola alfa de equação y igual a 4 menos x ao quadrado. Então, determine os pontos de interseção de lambda com alfa. Então, a letra A perguntava a interseção da parábola com a circunferência. Geralmente é assim. O vestibular de São Paulo faz uma pergunta no item A mais fácil que no item B.
No item B, ela pergunta o seguinte: desenhe um par de eixos dado na página de respostas, a circunferência lambda e a parábola alfa. Indique no seu desenho conjunto dos pontos x, y que satisfazem simultaneamente as inequações x2 mais y2 menos 4y menor ou igual a zero. Quer dizer, isso aqui é a equação de uma circunferência. Isso aqui é a equação, tá, da parte interior, na verdade, do círculo. É a região toda, a região interna, a circunferência. E y maior ou igual a 4 menos x ao quadrado. Essa é a região externa à parábola, tá? Então, vamos com calma. Eu já estou falando aqui do item B e nem fiz o A. E é fundamental que eu resolva o A, porque é assim na FUVEST. O item A, que é um pouco mais fácil, ele é usado para a solução do B, na maior parte das vezes. O item A, o que ele pergunta? Os pontos de interseção desta parábola com a circunferência. Para resolver esse tipo de coisa, eu tenho que resolver um sistema, onde acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, os pontos de interseção das duas regiões. Então, vou ter que resolver um sistema. Olha só. Resolvendo o sistema, eu tenho x2 mais y2 menos 4y igual a zero. Y igual a 4 menos x2. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x2. Vai ficar x2 igual a 4 menos y. Tá? E aí, eu pego esse x2 igual a 4 menos y e substituo aqui, ó. Ao invés de botar x2, eu boto 4 menos y. E aí fica y2 menos 4y mais 4 menos y. Ok? Vai dar y2 menos 5y mais 4 igual a zero. Nesse momento, você já tem uma equação do segundo grau. Essa aqui dá para resolver de cabeça, porque a soma é 5 e o produto é 4. Quais são os números que somados dão 5 e multiplicados dão 4? 1 e 4, correto? Então, ou y é igual a 1 ou y é igual a 4. Se o y for igual a 1, eu substituo aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado igual a 4 menos 1. X ao quadrado igual a 3. Se o y for 4, eu substituo aqui. Vai ficar x ao quadrado igual a 0. Então, x vai dar 0, né? Então, se o y for 1, como x ao quadrado, quando o y é 1, é 3, o x pode dar raiz de 3 ou menos raiz de 3. Aí eu tenho dois pontos de interseção. 1 para y e raiz de 3 para x, quer dizer, é o ponto raiz de 3 e 1. Ou menos 3 para x e 1 para y. É o ponto menos raiz de 3 e 1. Se o x for 0, que é o resultado aqui, o y dá quanto? 4. Então, os três pontos estão aí. É o ponto raiz de 3 e 1, é o outro ponto menos raiz de 3 e 1 e o outro ponto 0 e 4, correto? Então, aqui. São 3 pontos. Eu botei mais ou menos raiz de 3, mas isso significa que tem 2 pontos, tá? Então, os 3 pontos de interseção estão aí, correto? O que você precisa agora? Voltar lá, vamos voltar. O que pergunta na letra B? Ele quer a região do plano que satisfaz essas duas condições aqui. Como eu falei, isso aqui é um círculo, então, que é a região interior, a circunferência. A circunferência está inclusa aqui também, mas é todo o interior, inclusive a circunferência. E a região exterior à parábola. Então, vamos lá. Olha só. Voltei aqui na letra A. Completando os quadrados, aqui, ó, eu vou achar a equação dessa circunferência. O que eu faço? Eu somo 4 dos dois lados. E aí vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 4. Isso é a circunferência x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Você sabe, o centro dela vai ser o quê? 0 e 2 e o raio igual a 2. Então, o centro 0 e 2. Está aqui, ó.
não aparece aqui na figura, mas o centro é 0,2. E o raio é igual a 2. Então, se está aqui no 2, vai passar pelo ponto 0,4 pela origem, 0,0. Então, a região que falava era a região interior à circunferência. Agora eu tenho que fazer o gráfico da parábola aqui. Aquela parábola é menos x ao quadrado mais 4, né? Então, resolvendo, achando as raízes, eu vou achar que as raízes são menos 2 e mais 2, tá? E lógico que esse ponto é o máximo da parábola e também é o ponto de interseção da parábola com a circunferência, né? Aqui estão os outros dois pontos de interseção que você achou, tudo bem? Então, eu quero a região interior à circunferência e a região exterior à parábola. Como eu quero essas duas condições ao mesmo tempo, é a região que eu estou solicitando do problema é justamente essa aqui em azul. Essa é uma questão, o item B, bem mais difícil que o item A, que você tinha que ver que era a região exterior à parábola e interior à circunferência. E aí era só assinalar essa região que aqui na minha figura está em azul. Tudo bem? Então, essa foi difícil, mas fazendo com calma, você chega lá, correto? Questão 8. O tempo, né, é escasso aqui, infelizmente, queria ficar aqui com vocês horas e horas. Então, essa questão 8 eu vou deixar no material, uma questão de polinômios. A gente já fez uma questão de polinômios, mas falta uma questão boa de combinatória. Então, essa vai ser a última questão que a gente vai fazer aqui. É uma excelente questão, acho que é a mais elaborada do dia. Questão também da FUVEST, do ano passado, a questão da FUVEST 2014. Uma ótima questão de combinatória e probabilidade. Vamos lá. Sócrates e Xantipa enfrentam-se em um popular jogo de tabuleiro que envolve a conquista e ocupação de territórios em um mapa. Sócrates ataca jogando 3 dados e Xantipa se defende com 2. Cuidado, o cara não está tirando 3 dados no Xantipa, nem o Xantipa 2 dados no Sócrates, né? Porque, na verdade, aqui é um jogo, tá? Então, um está tirando 3 dados para ver os números e o outro está tirando 2 dados para se ver os números. Depois de lançados os dados que são honestos, Sócrates terá conquistado um território se somente se as duas condições seguintes forem satisfeitas. Então, agora muita atenção, esse enunciado bem enrolado. O maior valor obtido em seus dados for maior que o maior valor obtido por Xantipa. Quer dizer, no dado de Sócrates, o maior valor do Sócrates tem que ser maior do que o maior valor do Xantipa. Essa é a primeira condição. Por exemplo, se o Xantipa tirar um 6, meu amigo, um abraço. Sócrates perdeu, porque essa primeira condição já furou. É impossível que tire um número maior do que 6. Então, não dá, tá? Então, isso aí é só para ver como funciona. A primeira condição é o maior valor dos dados do Sócrates tem que ser maior que o maior valor dos dados do Xantipa. Algum outro dado de Sócrates cair com um valor maior que o menor valor obtido por Xantipa. Xantipa tem 2 dados, tá? Um maior, o outro menor, ou os dois podem ser iguais. Mas esse menor valor do Xantipa, ele tem que ser o quê? Menor que o outro valor de Sócrates. Tem aquele primeiro dado, o maior do Sócrates tem que ser maior que o Xantipa. Mas o segundo dado do Xantipa, ele não pode ser maior do que nenhum outro dado do Sócrates, correto? Então, por exemplo, se o Xantipa tirar 5 e 5, que é uma das perguntas aqui, se ele tirar 5 e 5, o Sócrates, obrigatoriamente, para vencer esses 2 5, ele tem que obter um 6 para vencer o primeiro 5. E outro 6 para vencer o segundo 5.
Não vai bastar um 6. Então, o terceiro dado do Sócrates, que o Sócrates tem 3 dados. O terceiro pode ser qualquer outra coisa, mas nesse caso dos 2 5, o Sócrates obrigatoriamente tem que tirar 2 6. Então, no caso, olha só, vamos logo para a questão. No caso em que Xantipa tira 5 e 5, qual é a probabilidade de Sócrates conquistar o território em jogo? Se o Xantipa tirou 5 e 5, para o Sócrates vencê-lo, ele tem que tirar 6 em um dado, e nos outros 2 dados, um deles tem que ser 6, para barrar o segundo 5. Então, o que a FUVEST está perguntando é qual é a probabilidade de acontecer isso, tá? Dele tirar 2 6 e o outro terceiro dado pode ser qualquer coisa. Então, eu vou resolver o item A. Vamos lá. Lembrando, Sócrates vai lançar 3 dados. O espaço amostral disso, para cada dado lançado, o espaço amostral é 6. Mas para lançar 3 dados, o espaço amostral é 6 ao cubo 216. Então, Sócrates deve obter o quê? Pelo menos 2 6. Então, está aqui, Ele pode obter 2 6 em um número de 1 a 5, ou ele pode obter 3 6. Ótimo, ele vence com certeza. Aqui também, ele já tendo 2 6, ele vai vencer. Mas por que eu separei em 2 casos? Por quê? Por que, Haroldo, você separou em 2 casos? Porque fica mais fácil de contar. Porque 3 6, se você trocar de lugar os 6, continua sendo a mesma coisa. Então, só tem uma permutação. 3 6 só tem um jeito de acontecer. Agora, 2 6 e qualquer número aqui, 2 6 e 1 2, por exemplo, se você trocar os 6 e o 2, né, é uma permutação diferente. Na verdade, qualquer coisa aqui, você vai ter 2 6 e um outro número. Então, é aquela coisa, permutação com repetição, de 3 elementos com 2 repetidos. E aí, 3 elementos com 2 repetidos é 3 fatorial dividido por 2 fatorial, tá? Tá aqui, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 1, porque aqui obrigatoriamente tem que ser 6, vezes 1, porque aqui obrigatoriamente tem que ser 6, vezes 5, porque aqui pode ser qualquer coisa de 1 até 5. Então vai ficar 3 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 5, mais uma possibilidade dos 3 6. Fazendo essa conta, você encontra exatamente 16 casos. Só que ele está perguntando a probabilidade. Probabilidade, geralmente, é o quê? 2 problemas de combinatória. Um no numerador e o outro no denominador. O do numerador, que são os casos favoráveis, a gente achou 16. E o do denominador, que é o total de casos, que é o número de elementos do espaço amostral, eu te falei no início. Se são 3 dados, é 6 ao cubo, 216. Então, a probabilidade do Sócrates vencer é 16 sobre 216. Isto é, 2 sobre 27. Então, este foi o item A. O item B, agora, eu vou ler para você. No caso em que Xantipa tira 5 e 4, qual é a probabilidade de Sócrates conquistar o território em jogo? Isso é, qual é a probabilidade de Sócrates vencer? Agora mudou. Eu tenho um 5 e um 4. Observa que na letra A eu tinha um 5 e um 5. Então, todos os casos da letra A, é o que eu falei, uma questão está encadeada na outra. Né? Todos os casos do item A são suficientes para ele ganhar aqui no caso B. Tá? Porque se ganhou de um 5 e 5, ganha de um 5 e 4. Então, você não vai precisar contar os casos que já foram contados na letra A, que eram 16. Mas aqui no 5 e 4, há outras possibilidades do Sócrates vencer. Por exemplo, se ele tirar, agora ele não precisa mais de 2 6. Ele pode tirar, por exemplo, um 6 e 2 5. Ele vai vencer, porque o 6 ganha do 5 e o 5 ganha do 4. Obrigatoriamente, ele tem que tirar
um 6 e um 5, né? Ou um 6 e um 6, que já foi contado. Se não é 6 e 6, né, para os dois maiores valores, então os dois maiores valores serão o que, Haroldo? Serão o quê? 6 e 5. Então agora o que eu vou fazer é contar todos os casos em que tem exatamente que tem um 6 e pelo menos um 5, tá? Então vamos lá. Os da letra A já servem. Agora eu vou contar os casos que tem um 6 e pelo menos um 5. Vamos lá. Contando aqui a letra B, meu amigo. Tem todos do item A e tem os que tem um 6 e pelo menos um 5. Se tiver um 6 e dois 5, você conta rapidinho. Por quê? Ó, um 6 e dois 5. Quantos casos são? Se você trocar esses caras aqui de posição, pode ficar 6, 5 e 5, pode ficar 5, 6 e 5, né? Ou pode ficar 5, 5 e 6. São 3 possibilidades. Você podia fazer por permutação com repetição. Permutação de 3 com repetição de 2. Então aqui eu tenho 3 casos, tá? Só que tem essa situação aqui. Pode ser um 6 e um 5 e o terceiro número, o terceiro dado, ser qualquer coisa de 1 a 4. Então como é que eu faço isso? Uma possibilidade para o 6, uma para o 5. Um dado tem que ser 6, outro 5. E o outro dado pode ser qualquer coisa de 1 a 4. Só que, lembra, 6, 5 e 4 é diferente de 4, 5 e 6. Que é diferente de 5, 6 e 4. Então eu multiplico por 3 fatorial, que é o número de maneiras de embaralhar 3 números diferentes, correto? Então o total aqui deu 4 vezes 3 fatorial. Quanto é 4 vezes 3 fatorial? 24. Então aqui ficaram os 16 do item A, 24 dessa situação de um 6, um 5 e um terceiro número, e 3 dessa situação tendo 2 5 e um 6. 16 mais 24, 40, mais 3, 43. Agora você achou os casos favoráveis. O total de casos não mudou, meu amigo. Continuam sendo o quê? 216. Aí vem comigo. Qual vai ser a probabilidade? Casos favoráveis sobre total de casos 216. Chegamos ao final dessa aula. Todo sucesso para você que vai fazer a prova domingo da UERJ e para você que vai fazer a prova da FUVEST, que é daqui a pouco também. Para você que vai fazer o UERJ domingo, tente resolver as outras questões que estão lá no site da UERJ, que não foram resolvidas aqui do ano passado. Olhe bem as fórmulas e toda calma, faça as mais fáceis primeiro. Isso aí, nos vemos em uma próxima oportunidade. Isso aí, boa prova para vocês.